Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, seu dia, que Ele realize os desejos do seu coração, seus sonhos, que você sonhe muito e trabalhe pelos seus sonhos, porque a fé sem obras é morta. Eu tenho falado sobre isso porque eu sei que o Espírito Santo está despertando pessoas. Multidões, multidões no vale da decisão. É hora de tomar decisões. Eu não posso procrastinar decisões importantes. E o que tem acontecido é exatamente isso, procrastinação. Pessoas têm procrastinado, pessoas têm deixado para amanhã, têm deixado para depois o que já deveriam ter feito, decisões que deveriam ter tomado, atitudes que já deveriam ter feito, tomado, elas estão deixando para depois. E o que é pior, muitas delas têm orado, mas não têm agido, e a fé sem obras é morta. O que adianta orar por algo e não se alinhar? Que adianta orar por algo e não cooperar? Que adianta orar por algo e não se preparar para o dia da oportunidade? Como eu sinto do Espírito em dizer, preparem-se para o dia da oportunidade. Se prepara para o dia da oportunidade. Eu creio que o Senhor está alertando pessoas que, se não agirem agora, vão perder a oportunidade da vida. Eu tenho testemunhado aqui sobre os casos de pessoas que foram presenteadas com a viagem para Israel, mas não tinham passaporte. E pior, algumas tinham colocado nos projetos de conquista e foram respondidas. Elas ganharam a viagem. A parte mais difícil, elas receberam, o que era impossível para elas. Deus operou o impossível na vida delas. Só que elas não tinham passaporte. E elas não puderam viajar por um único motivo. Porque elas não tinham passaporte. E olha só, eu sempre prego sobre isso, mas eu nunca preguei tanto como eu preguei em 2023 e no início de 2024. Preparem-se para o dia da oportunidade. Preparem-se para o dia da oportunidade. A oportunidade chega, ela bate na porta. Ressuscitar Lázaro é com o Senhor, tirar a pedra somos nós. Eu é que tiro a pedra. Essa é a minha parte. Eu ainda falei esses dias sobre o faraó, que não aguentava mais as rãs, a praga das rãs, chamou Moisés, e Moisés perguntou, quando que você quer que eu resolva esse problema? Ele disse, amanhã. Amanhã? Ué, mas você disse que não está suportando e você ainda suporta mais um dia? Conviver com essas rãs?
Então, o amanhã é uma palavra perigosíssima. Quando você deixa para amanhã, você acaba por não fazer. Você não tem amanhã. Você tem hoje para se preparar. Hoje. Então eu vejo gente que não tem pedem por um casamento e não estão se preparando para o casamento. Estão pedindo um negócio, não estão se preparando para um negócio. Gente que não está se preparando para envelhecer com saúde, com energia. Deus cuida da cura, Ele não cuida da saúde somos nós. Então eu vejo gente que não está se preparando para o que vem pedindo. Tem gente que... Eu tenho um caso de uma mulher que ela pediu um departamento da empresa. Só que ela tinha que fazer um curso. E era um curso rápido. E até o chefe dela tinha dito para ela, ó, faça esse curso, porque quando eu tiver a oportunidade eu vou colocar você. E dito por ela, ela foi procrastinando. Até que chegou o dia da oportunidade e ela não tinha feito. Ela perdeu a vaga. Ela perdeu a promoção que ela ia receber. O salário dela praticamente ia dobrar, com benefícios maiores. Ela perdeu porque ela não se preparou. Ela foi protelando. E assim, eu posso dar inúmeros exemplos e testemunhos de pessoas que perderam a oportunidade, o portal da vida, porque não se prepararam. Porque a fé sem obras é morta. A pessoa até tem fé para pedir, mas não tem fé para agir. A pessoa coloca no projeto, coloca nos jejuns, e ela acha que vai acontecer sem a colaboração dela, a cooperação dela. Aquilo que cabe a ela fazer, ela não faz. Ela não faz a parte dela. Aí, quando a oportunidade chega, ela não tem condições de viver. Lembra das 10 virgens? As 5 sábias e as 5 loucas, que não se prepararam. Algumas pessoas, elas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Elas até dizem, Jesus vai voltar. Mas elas não estão se preparando. Ou melhor, elas não estão preparadas. Elas não têm azeite extra. Mesmo que isso o quê? Não sei. Aqui era uma coisa, e aí na sua vida eu não sei o que é. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo, naquela época, será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos. Declara o Senhor dos Exércitos. Mesmo que isso que você está pedindo pareça impossível, é impossível para Deus? Como eu vi, para essas pessoas que não foram viajar, era impossível. E Deus tornou possível. Mas elas não se prepararam. Elas não tinham passaporte. Você entendeu? Como que você ora por algo e não se prepara? Como que você diz que quer viver algo e não está se preparando?
Você precisa se preparar, cooperar, fazer o que cabe a você. O que é impossível para você é possível para Deus. E se você está orando, Deus torna possível. Agora, aquilo que depende de você, Deus não vai fazer. Ele não vai mesmo. É você que tem que fazer. É você que tem que se alinhar, cooperar. É você que tem que tomar a dianteira e ir lá e fazer. As portas da prisão, os portões do cárcere, o Senhor abriu para Pedro. Mas a porta da casa, onde a igreja estava reunida se orando por ele, eles é que tiveram que abrir. Ressuscitar o Lázaro. Foi com o Senhor, tirar a pedra. Foi com os homens. E assim por diante. Aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. O Senhor não vai fazer por mim. E esse tem sido o erro de muita gente. Pede uma coisa, mas não faz a parte que lhe cabe. Está pedindo algo, mas não está se preparando. Está até orando por algo, mas não tem se preparado para viver. Não tem. Olha só, o que uma mulher recentemente disse que ela foi ao médico querendo engravidar e o médico disse para ela: escuta, mas a senhora quer engravidar. Falou, a senhora está muito acima do peso, a senhora já está perto, ó, os seus exames mostram que a senhora já está com perigo de se tornar pré-diabética. E com esse excesso de peso, a sua pressão está alterando. E ele disse para ela contou, que ele foi muito franco. Se a senhora diz que o sonho da senhora é gerar filhos, hoje a senhora não tem condições, a senhora não tem saúde para uma gestação. A senhora não tem. A sua condição, ela já estava muito ofegante, sem força nenhuma. Ele disse, como que a senhora vai, já da maneira que está, gerar uma criança e ter a estrutura para tudo que demanda? Ele falou, a senhora precisa fazer o caminho de volta. Se a senhora sonha com isso, a senhora precisa se preparar. Então, eu ouço muitas histórias. Então, é preciso levar a sério. Leve a sério. Em nome de Jesus. Porque é possível ver na Bíblia, fora, pessoas que estiveram diante da sua terra prometida, da sua oportunidade, do sonho de uma vida. Gente que recebeu, mas não viveu, porque não se preparou. Lembra o que o Senhor falou para Josué? Preparem-se para atravessar o Jordão. Preparem-se, eles tinham que se preparar. Leia o texto e você vai ver várias situações, suprimentos, organização. Preparem-se. Se você vai fazer uma mudança, você tem que se preparar. Tem coisas para encaixotar. Não dá para mudar sem mexer num monte de coisas. Se você quer ir para outro nível, você precisa se preparar. Eu não sei qual é a sua situação, o que você
está pedindo, orando, o que você tem esperado que Deus faça. Mas eu percebo o Espírito Santo aqui, batendo muito neste assunto, e nós precisamos levar a sério, sentar, pontuar, sabe, ir fundo, fazer perguntas para nós, buscar as áreas de procrastinação, de preguiça, de inércia, de passividade, de acomodação, nossa zona de conforto. Porque eu vejo gente que está procrastinando porque não quer o lugar desconfortável. E vai deixando para amanhã, vai deixando para amanhã, vai deixando para amanhã, vai deixando para amanhã, até que é tarde demais. Uma das pessoas que não pôde viajar, disse que ouviu o Senhor falando, não sei se um mês antes, algo assim, vai tirar seu passaporte. A pessoa falou isso para um dos meus bispos. Vá tirar seu passaporte. E ela simplesmente ignorou a voz do Espírito que disse, vai. Quer dizer, se prepara para viver. Algo vai acontecer na sua vida. E aconteceu. Só que ela não tinha obedecido à voz do Espírito. Então, sabe, eu posso ficar aqui pregando para você muito tempo. E contando histórias de pessoas que perderam a oportunidade da vida, o portal da vida. Aquele dia tão esperado chegou quando a pessoa não esperava. Sabe o de repente, que demora, mas chega? Sabe aquele dia de favor? Lembra que quando o favor, o dia do favor chegou para José, ele se preparou para se apresentar diante do faraó. Ele não foi do jeito que ele estava. Ele se preparou. Lembra quando não conseguiram interpretar os sonhos de Nabucodonosor? E ele decretou ali uma sentença de morte para todos os magos e sábios. E o Daniel, ele pediu um prazo e foi se preparar. E foi orar, jejuar, buscar. E naquela separação, ele se preparou, dando condições a Deus de Deus trazer a revelação para ele. E Deus deu a ele a revelação. E ele pediu, me dá um tempo. E ele foi se preparar. E Deus honrou. Aquilo que era com ele, era com ele. Ele foi se preparar para aquilo. Dando condições de Deus dar a ele a revelação. Então eu fico aqui contando histórias bíblicas, os testemunhos que eu recebo, às vezes o chororô, né, de algumas pessoas que, quando a oportunidade chegou, elas não estavam preparadas. É doloroso para a gente. Quando eu ouço, né, alguém muito abatido, porque a oportunidade da vida chegou e a pessoa não pôde entrar. Em nome de Jesus. Não seja como aquelas virgens loucas que não se prepararam para a chegada do noivo. Porque eu costumo dizer que quando uma pessoa é indisciplinada numa área, pode saber que ela é nas outras. Quando ela se disciplina numa área, ela vai se disciplinar em outras áreas também. Então, se você é uma pessoa que procrastina numa área, você está procrastinando em outras. E o Espírito Santo está dizendo que o diabo está te roubando
através da procrastinação. Ele só mata, rouba e destrói. E eu tenho visto pessoas serem roubadas. Eu vi essas pessoas sendo, assim, roubadas. E a dor, as lágrimas, o abatimento, a frustração de muitas com elas mesmas, por não terem feito aquilo que era preciso e se preparado para o dia da oportunidade. Ouviram pregações, foram direcionadas, mas não se prepararam. Que isso não aconteça com você. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Tome as decisões que você entende que são necessárias hoje. Faça hoje tudo que estiver ao seu alcance. Aquilo que está ao seu alcance, faça hoje. Arruma sua vida hoje. Repara hoje, perdoa hoje, libera perdão hoje, solta hoje. Arruma o que for preciso hoje, muda hoje. Aproveita o seu hoje, porque é só o que você tem. Ou melhor, é tudo, é muito. E você tem a oportunidade de fazer hoje. Porque o de repente chega. Demora, mas chega. E quando ele chegar, você tem que estar pronto para viver. Se prepara para o dia da oportunidade. Porque eu tenho certeza que o impossível vai bater na porta de pessoas. E eu não quero ver você frustrado porque ouviu a palavra e não obedeceu. É doloroso quando a gente vê que a pessoa simplesmente perdeu, assim, ó, saiu. Ela perdeu. Escorregou, vazou pelos dedos, porque ela não se preparou. Ela não segurou, ela não tinha como segurar a oportunidade dela. Porque a parte dela ela não fez. Ela não se preparou. Lembra que Jesus olhou para Jerusalém e chorou? Chorou por quê? Porque eles não reconheceram o tempo da oportunidade. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra tenha calado fundo e dado a força, a graça para essa pessoa se levantar e fazer aquilo que cabe a ela, cooperar, se alinhar, se organizar, se ajustar com o Senhor. Que ela entenda, que ela veja quais os pontos, as áreas que ela vem sendo indisciplinada, procrastinadora, que ela tem deixado passar, coisas que ela tem protelado fazer, que ela hoje se levante, comece a arrumar a vida dela. Porque se ela está pedindo algumas coisas para o Senhor, ela precisa se preparar para vivê-las. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Eu consagro tudo e tomo posse de um novo tempo. Eu repreendo o espírito da procrastinação, da indisciplina, da preguiça, da inércia, da passividade, da acomodação. Eu repreendo em nome de Jesus essa cegueira, essas
travas, essa força demoníaca que trava, que amarra, que algema essa pessoa, e ela pensa tanto e acaba não fazendo, fala que vai fazer, mas não faz. Eu repreendo esse espírito da procrastinação, essa dificuldade de tomar decisões, de agir. Eu repreendo em nome de Jesus. Que essa pessoa não seja roubada, Senhor. Porque eu vejo gente que tem fé para orar, mas não tem a fé para agir. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Senhor, riqueza é mentalidade. Levanta mais semeadores que precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham se conscientizado, que isso tenha entrado e tomado conta dos corações, que eu deixe pessoas diferentes, que nenhuma protele mais o que precisa fazer hoje, que não deixe para amanhã aquilo que já deveria ter feito e que não pode passar de hoje. Tem decisões que precisam, Senhor, ser tomadas e praticadas. Não basta pedir, não adianta falar, não adianta ouvir uma palavra. Talvez ela já recebeu tantas palavras, tantas promessas, mas ela não tem se preparado para vivê-las. E eu oro para que hoje essa pessoa mude isso, ela faça essa risca no chão e se levante, decidida a fazer aquilo que é preciso, a cooperar, a se ajustar, a se alinhar com o Senhor. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos hoje, Casa Firme, um trabalho incrível, que é uma oportunidade que eu não sei como uma pessoa é capaz de perder. Imagina uma igreja que fica aberta 25 horas com orações, pregações sem cessar. E tem pessoas que simplesmente não aproveitam. Não são capazes de vir em um culto. Qual é a desculpa para uma pessoa não participar de um trabalho desse? Eu sei, não se importar. O que é triste. Mas olha para as pessoas que têm se dedicado e têm buscado a Deus. A vida é outra. Então, tenha fome por Deus, faça aquilo que cabe a você. Porque a parte de Deus, Ele não falha. Nós falhamos, Ele nunca falha. Conta com a gente, é sempre um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 7 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Com a Santa Ceia do Senhor, o muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.